Olá, Marcos. Viva, como estás? Olá, Paulo. Muito boa noite. É um prazer. É um prazer ter-te aqui no Contra Conversa. Esta conversa já devia ter acontecido há mais tempo, mas só agora é que foi possível. Para quem não sabe, o Marcos é um espetacular contribuinte do Contracultura, um colunista do Contracultura. E nós já tínhamos esta conversa agendada há muito tempo. Só agora é que foi possível. Muito obrigado por teres acedido ao meu convite. Está tudo bem? Estás bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por me receber. É um prazer inenarrável poder conversar contigo assim, Obrigado. Frente a frente. É esse papo que fazia muito tempo que a gente estava para marcar. Sim. Mesmo. Sim. Olha, vamos começar talvez pela atualidade no Brasil. Em primeiro lugar, eu gostava que... eu publiquei aqui, acho que foi na sexta-feira, um artigo sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, mas como português tenho as minhas limitações, e gostava que tu me falasses. Eu, por aquilo que percebi, dá-me a ideia que a sociedade brasileira, em vez de se unir à volta de uma tragédia e tentar prestar o máximo de assistência às vítimas e tudo isso, parece que há alguma desunião, porque, como tudo hoje em dia, a tragédia transformou-se num facto político. Não, se calhar estou errado, mas da pesquisa que eu fiz, foi aquilo que me saltou à vista, foi as polémicas políticas, a instrumentalização política, a censura, enfim, os sintomas do costume dos tempos em que vivemos. Eu gostava que me ajudasse a compreender um bocadinho melhor o que é que se está a passar. Claro. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil, ele faz fronteira ali com o Uruguai e com a Argentina, foi uma tragédia climática, uma catástrofe climática que só tem equivalente na década de 40 do século passado, quando houve uma alagação mais violenta do que essa. Na época, o presidente brasileiro era Getúlio Vargas, e o estado dele era o Rio Grande do Sul. Então, a agilidade na reconstrução do Rio Grande do Sul foi muito grande. A celeridade do governo foi muito grande, apesar de Vargas ter sido um ditador brutal aqui no Brasil. Pelo menos a reconstrução do Rio Grande do Sul, ele fez muito bem. O que provocou aquela alagação no Rio Grande do Sul? Foi uma zona de baixa pressão provocada pelo El Niño. Eu não tenho a capacidade técnica de explicar os deslocamentos. Sim, mas também encontrei essa explicação. Há um conjunto de variáveis climatéricas, uma espécie de tempestade perfeita que aconteceu ali. E uma das variáveis é o El Niño, de facto. Sim. E quando a frente fria, geograficamente, as frentes frias que chegam ao Brasil, chegam pelo Rio Grande do Sul. Elas chegam pelo sul do Brasil. Por uma série de questões climatológicas, ela não pôde seguir caminho para o restante do Brasil. Ela se estacionou no Rio Grande do Sul, aumentando o índice de pluviosidade. Qual é o grande problema de tudo isso? Algumas cidades ali, principalmente litorâneas, estão abaixo do nível do mar. Há um sistema, foi desenvolvido algumas políticas, foram desenvolvidas políticas públicas no sentido de tentar mitigar possíveis alagamentos. Mas nenhum gestor público pensou que 1940 poderia se repetir no Rio Grande do Sul. E se repetiu de uma forma calamitosa. O que nós vemos, o que atingiu a população de grande parte do estado foi um alagamento que encobriu casas. E não estamos falando de casas baixas, estamos falando de casas altas, cidades que foram basicamente submersas. A cidade de São Leopoldo, por exemplo, que é da região metropolitana de Porto Alegre, tem quase 98% da sua população desabrigada. 98% da população abandonou seus domicílios. E primeiro ponto, a falha de sucessivas gestões públicas em desenvolver medidas preventivas para isso. A gente tem um exemplo, e esse exemplo é maravilhoso e tem que copiar o que dá certo, que é a Holanda. É o país que tem
o maior volume de terras abaixo do nível do mar no mundo, sofreu algumas alugações históricas, aprendeu com isso e hoje não tem mais problema algum. Nada do que foi feito na Holanda inspirou os gestores públicos brasileiros. Sim, sim. E para te dar uma dimensão da calamidade, não só não havia o preparo, e aí as pessoas precisam entender o que aconteceu, a prestação de serviços públicos deixou de existir, porque não foram só domicílios que foram alagados, foram hospitais, foram creches, tudo. Claro. Né? Claro. E aí, qual é a expectativa? Que o poder público, a defesa civil, agisse de uma forma rápida para resgatar pessoas e também para mitigar estragos. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E aí a gente tem ouvido muito aqui no Brasil que é o povo pelo povo, porque aconteceu um fenômeno que eu nunca tinha visto antes. As pessoas do Brasil todo se mobilizaram não só para mandar donativos, mas também para participar dos resgates no Rio Grande do Sul. Então, tem inúmeros vídeos circulando na internet de resgates feitos por civis. Enquanto isso, o governo, primeiramente o governo estadual, e eu já vou chegar num contexto político, porque a disputa desse contexto político ela é presidencial. O governo do Rio Grande do Sul começou a barrar caminhões com donativos por conta da ausência de nota fiscal dessas mercadorias. É difícil de acreditar nisso. Incrível. Impressionante. E eram itens de primeira necessidade, eram fraldas para crianças, bens de consumo perecíveis, né? Um caminhão refrigerado com carne para as marmitarias solidárias perdeu toda a sua todos os donativos porque não tinha nota fiscal. E isso aconteceu incontáveis vezes. Se o iluministro Alexandre de Moraes me ouvir falando isso, eu corro o risco de ser preso. Porque o que aconteceu com as pessoas que denunciaram isso? Processos governamentais. E aí você teve a Advocacia Geral da União processando civis por vídeos na internet denunciando a intransigência da Defesa Civil. E o povo pelo povo. O socorro da população no Rio Grande do Sul só teve o efeito que teve porque a população rio-grandense arregaçou as mangas e saiu para a batalha. A solidariedade foi algo que tocou o Brasil todo. E não só pessoas comuns, mas pessoas que não tinham nenhum tipo de vínculo com o Rio Grande do Sul. Por exemplo, celebridades. Aqui no Brasil, houve alguns exemplos que até me surpreenderam. Há um comediante chamado Whindersson Nunes, que ele sempre foi woke, né? Inclusive trabalha para a Rede Globo. E ele, usando o jargão da internet, ele red pilou a partir do momento que ele viu o que estava acontecendo. Eu adoro esse termo, red pilou. Mas continua, desculpa. E ele simplesmente começou a questionar, né? É aquela até Sócrates fala, né? Que é o primeiro incômodo que vai despertar o questionamento da verdade. E ele começou a questionar, inclusive a própria emissora que ele trabalhava, falando o que a Rede Globo está noticiando é mentira. Houve outro, né? Ele foi ex-Big Brother aqui no Brasil, chamado Nego Di, um comediante pouquíssimo engraçado, nunca tinha chamado minha atenção. Também é um sinal dos tempos, são os comediantes que não têm piada nenhuma, né? Mas vá, adiante. Pois. Não, mas aí ele fez o melhor vídeo de comédia da vida dele. Ele fez uma série de resgates, se solidarizou, foi essencial para o bairro dele. E aí um ator
da Rede Globo, chamado José Abreu, um petista histórico, falou que ele tinha que ser preso por desinformação. E aí ele gravou um vídeo, no qual eu não vou repetir as palavras dele aqui, mas é um vídeo sensacional, na qual ele compara, ele faz a questão de ressaltar que a gravidade chegou para as zonas baixas do Zé de Abreu. E o Nego Di acabou crescendo em termos de pessoas assistindo, acompanhando, e ele virou um dos canais de divulgação alternativos do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E por que houve essa letargia? Porque, no primeiro momento, a gente tem que olhar para o cenário brasileiro hoje. O cenário brasileiro hoje é de pré-eleições municipais. Nós teremos eleições para prefeito e vereador em outubro. Há uma polarização política. Isso explica muito grande. E no Rio Grande do Sul, que é um estado majoritariamente... Olha, Marcos, eu vou fumar, desculpa, não é falta de respeito. Fique à vontade. Um fumador infiltrado. Diz, continua, desculpa. O Rio Grande do Sul, que é um estado majoritariamente conservador, ele tem alguns redutos de esquerda. E esses prefeitos de esquerda, na busca do holofote, começaram a confiscar donativos para eles mesmos distribuírem. Hoje mesmo, o prefeito de São Leopoldo foi agredido, tem um vídeo dele sendo agredido, porque o flagraram, junto com seus assessores, adesivando os donativos com o símbolo do governo federal. Incrível. E o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele, na última eleição presidencial, ele tentou de todas as formas possíveis ser candidato a presidente. Ele ele foi presidente do partido ao qual é filiado, o PSDB, que é um partido histórico aqui no Brasil desde a redemocratização. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era do PSDB, e ele não conseguiu. Não conseguiu porque não conseguiu articular. Eu posso falar com um pouco mais de substância. Eu trabalhei para um dos principais líderes do PSDB, prefeito Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto, e ele não conseguiu articular porque não tinha força. O pessoal fala que o Eduardo Leite, lá, o Eduardo Milk, é leite ralo. E a primeira coisa que faltou a ele foi montar um gabinete de crise. Ele ficou perdido. Ele não sabia o que fazer. E quando ele é impreparação também, há impreparação aqui, não é? Há não saber o que fazer, é como diz, põe as mãos na cabeça e agora, não é? E aí o que ele resolveu fazer? Voou às redes sociais, cobrar a presidência da República auxílio ao Rio Grande do Sul. Ele criou uma oportunidade maravilhosa para o presidente que ele contestava, queria ser adversário, vir ao Rio Grande do Sul e fazer dele um trouxa. Só que o nosso presidente da República é um ser dotado de uma capacidade... Pois é difícil qualificar, não é? É difícil qualificar. Ou melhor, é difícil desqualificar até. Eu poderia chamá-lo de canalha, mas eu teria que pedir desculpa aos canalhas. Aos canalhas. É isso, é difícil. Ele veio ao Rio Grande do Sul e na primeira entrevista que ele deu, ele falou: eu estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Grêmio e Internacional são os principais times do Rio Grande do Sul. Sim. Não tem cabimento nenhum que ele falou. Claro. Sem preparo nenhum, ele chegou com uma comitiva de ministros turista de tragédia. Sei lá, ministro de Minas e Energia estava no Rio Grande do Sul. O que ele foi fazer no Rio Grande do Sul? Então, assim, montou-se a comitiva da tragédia. A primeira-dama do Brasil tem um papel fundamental também, a Janja. Janja. É foda.
a Janja começou a articular com um youtuber e twitteiro chamado Felipe Neto, que tem 11 milhões de seguidores, para atacar pessoas que estavam falando da ineficiência na prestação de socorro do governo federal. Eu acho que sei quem é o Filipe Neto. É um puto. Foram presas. É o tal. O Filipe Neto é aquele puto que dizia que nunca ia votar no Lula e depois acabou por. Não é esse? Ele mesmo. É um influencer. Completamente atrasado mental. O Filipe Neto. Completamente atrasado mental. Mas, o Filipe Neto, o professor Olavo de Carvalho falava que às vezes você não encontra palavrões suficientes para conseguir qualificar um indivíduo. É o Filipe Neto. Essa disputa entre Eduardo Leite e Luiz Inácio Lula da Silva para ver quem que era o salvador da pátria do Rio Grande do Sul fez com que o governo federal criasse inconstitucionalmente um Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, no qual ele pegou um deputado federal do Rio Grande do Sul que ocupa a Secretaria de Comunicação do governo federal, Paulo Pimenta, e colocou como ministro. Paulo Pimenta hoje é o interventor do Rio Grande do Sul. Isso foi anunciado na quarta-feira. Na sexta, o Eduardo Leite criou a Secretaria de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Burocracia, né? Criar burocracia, né? A prioridade é criar burocracia, fazer política, censurar as pessoas. Não são as vítimas, né? E você tem um Estado que veio abaixo. Não há uma perspectiva da água baixar em várias cidades. Sim. Ainda está. Ontem havia zonas que ainda estava nos 6 metros do nível da água. Ainda estava nos 6 metros. E assim, quando a água baixar, se terá uma dimensão do volume de pessoas que se perdeu nessa tragédia. Claro. Porque muitas pessoas... Até nisso há polémica, porque pelo que eu entendi, nós temos os números oficiais, por exemplo, dos 146 mortos, ou assim, não correspondem à realidade, estão a ser... os números reais estão a ser omitidos, estão a ser desvalorizados, enfim. O costume deste tipo de governação de esquerda globalista é mentir, omitir, mitigar. É o modus operandi deles e não sabem fazer de outra maneira. Não sabem. E essa história, eu até penso em escrever por contra sobre. Não, eu gostava muito. Me lembrou muito o desastre de Chernobyl. Quando o governo soviético negou de todas as formas que era possível acontecer um desastre nuclear na União Soviética. Sim, toda a complicação burocrática, não é? Toda aquela máquina burocrática a digerir a informação e a omitir e a tentar protelar, sempre a adiar a verdade, não é? Típico de regimes soviéticos, que na verdade temos hoje em dia, não é? E não é só no Brasil. E o presidente da República... Sim, diz, desculpa. O presidente da República é fã inveterado do regime soviético e do regime chinês. Exato. Tu tens, por exemplo, recentemente, o ano passado, eu não sei se ouviste falar, aconteceu um acidente, uma catástrofe ambiental numa pequena cidade americana do estado do Ohio, chamada East Palestine. Um comboio de químicos altamente tóxicos. Aquilo é um dos maiores desastres ambientais da história dos Estados Unidos, ok? Mas a administração americana tudo fez para que a coisa fosse censurada nas notícias, omitida da opinião pública, muito também, porque aquilo é uma zona Trump, é uma zona de eleitores Trump, que não interessam nada a ninguém. Estás a perceber? E o Estado demorou 1 ano e meio a reagir. O governo federal americano demorou 1 ano e meio a reagir à catástrofe ambiental, a assumir que era uma catástrofe ambiental. Mas lá está, isto é típico de governos soviéticos, tipo como o exemplo que estás a dar de Chernobyl. É característico. Se não interessa a agenda política, tudo se fará para manipular a informação, para censurar as pessoas.
Os exemplos, na verdade, os exemplos, diretos ou indiretos disto que estamos a falar, nunca mais acabam no Ocidente. Do Justin Trudeau ou Macron, em todos os fenómenos sociais que acontecem hoje em dia, há uma tentativa dos Estados de mitigar, por exemplo, a criminalidade relacionada com a imigração na Europa. Não é? Até em Portugal. Em Portugal é o próprio governo que recomenda, entre aspas, e nós sabemos que se os governos recomendam à imprensa corporativa para fazer qualquer coisa, eles vão fazer, porque neste momento são os governos que subsidiam a imprensa corporativa. Portanto, eles vão fazer. O próprio governo português recomenda aos jornais que não identifiquem a nacionalidade dos criminosos nas notícias sobre crimes. Eu vi isso, é inacreditável. Yeah. Mas pronto, mas eu já estou a sair da conversa. Continua, desculpa, ainda sobre o Rio Grande do Sul. O Congresso, só para complementar, o Congresso americano tentou aprovar, os democratas tentaram aprovar no Congresso americano uma anistia para os imigrantes que haviam agredido policiais americanos. Então, assim, aqui no interior, o pessoal fala que é a capivara roendo a cartucheira, né? Que não é o gato andando em cima do muro, é o muro andando em cima do gato. E essa inversão ela é muito perceptível quando você olha o contexto mais amplo do Brasil. Né? O contexto mais amplo do que aconteceu desde 2022 até agora é de assustar em termos de agigantamento ditatorial. Né? Nós temos um Estado semi-totalitário, só não é totalitário porque nós não dependemos mais dos meios de comunicação tradicionais e usamos a internet com VPN para poder nos comunicar com o resto do mundo. Mas os instrumentos de vigilância foram desenvolvidos para cercear um espectro ideológico. E eu não estou falando da liderança política do Jair Messias Bolsonaro, eu estou falando do pequeno cidadão como eu, que não sou ninguém. Sim, claro. E que corro o risco, por como uma colega, como aconteceu com uma colega, de ser penalizado de forma pecuniária, e ela o foi em R$300 mil por um tweet. Um tweet. Nós vivemos em ditadura, amigo. Isto não há como sair disto. Os factos apontam. Nós no Ocidente vivemos em ditadura, na verdade. Eu acho que vivemos. E é como tu dizes, a única maneira é a internet. Mas, por exemplo, no caso do Brasil, já têm que usar VPN. Na Europa, eles... Repara, há países, por exemplo, a Escócia, que tu tens penas de prisão por crimes de discurso. Não é? Na Inglaterra estão 4.200 pessoas presas por crime de opinião, neste momento. 4.200 presos políticos. É exatamente isso que eu ia falar, são presos políticos. São presos políticos, vivemos numa ditadura. Não é? Quer dizer, isto não há aqui cinzentos para mim. É claro, não é uma ditadura do género, daquelas de genocídio, mas não sei se não chegaremos lá. O professor Olavo falou que, a certa conta, que a ditadura do século XXI seria a ditadura que viria com uma capa de democracia e que negaria até a morte que era uma ditadura. Exato. Tanto que eles cometem a repressão sobre a opinião é feita para salvar a democracia, dizem eles, há de reparar. O slogan é, vamos proibir, por exemplo, na Alemanha vamos proibir o AfD, o Partido Populista, para salvar a democracia. Aqui em Portugal também se fala muito nisso. O Chega, o Partido Populista Português, que é o Chega, está constantemente na fronteira de ser ilegalizado ou está constantemente a ser censurado e combatido na ótica de porque são fascistas. Quando os fascistas são eles. Estás a ver? Enfim, mas diz, continua, desculpa. Há um professor no Brasil, quer dizer, ele já faleceu, mas um brilhante professor chamado Plínio Corrêa de Oliveira, e ele falou da guerra da linguagem, e é extremamente interessante como ele teve essa percepção na primeira metade do século passado. Eu até estou com o livro dele aqui do lado,
E ele falou o seguinte, né? Eu vou aqui colocar numa metáfora para que fique mais claro. Que a gente entende que, é claro para quase todo mundo que concluiu o ensino médio, que uma palavra ela é composta de significado e significante. Né? O significante é a forma escrita da palavra. Então, se eu imagino uma cadeira, se eu quero escrever cadeira, eu tenho o significante da cadeira escrito. O significado é a imagem que a pessoa que lê cadeira tem na mente. Quando você altera essa naturalidade, essa fluência natural de significado e significante, você começa a criar distúrbios na comunicação e criar subdominâncias. Você acaba colocando de joelhos o indivíduo pela linguagem. É o que fizeram com a terminologia fascista. Exatamente. É o que fizeram. E a comunista também, e a soviética também. Por exemplo, República Democrática Alemã, que era a Alemanha do Bloco de Leste. A palavra democrática não tem o mesmo sentido que tinha nessa altura. República Democrática da Coreia do Norte. Exatamente. Ou seja, essa parte de inverter a semântica das palavras é hoje frequente, não é? É mais que frequente. Por exemplo, há um momento em 2023 em que o Justin Trudeau oferece um prémio à von der Leyen, que é o prémio Liberdade e Democracia. O Canadá é... Ou seja, isto é mesmo tipo... repara, Trudeau e von der Leyen, que são talvez dois dos grandes símbolos da traição do espírito liberal da democracia ocidental, não é? E estão ali a trocar prémios de democracia e liberdade. É de rir, não é? A gente só se pode rir, embora isto seja bastante grave, porque se tu estás a tocar num ponto que eu até considero fundamental, que é o ponto da nomenclatura. Todos os regimes totalitários, a primeira coisa que se preocupam é com a nomenclatura e com a semântica. É precisamente. E não é por acaso. Eu já uma vez num episódio do Contra a Cultura estava a falar com alguém, já não me lembro bem, e lembrei-me há uma citação nos Analectos do Confúcio, há um discípulo que lhe faz uma pergunta que é: então, mas ao mestre, se subisse agora ao poder do Império, ao poder absoluto do Império, qual era a primeira coisa que fazia? E a resposta do Confúcio é: isso é fácil, mudava os nomes. Yeah. Mas vá, continua, desculpa. Eu estou-te sempre a interromper, não leves a mal. Eu gostei, eu estou aqui ruminando porque eu gostei. Porque assim, eu vou te confessar, Paulo, eu sempre imaginei que na minha juventude, eu falei, eu vou escolher uma distopia que eu acho que eu vou viver na minha vida adulta. E eu sempre achava que era admirável um mundo novo, não 1984. Sim. Mas eu acho que estão a acontecer as duas. No Brasil... Diz. No Brasil, a gente estamos às portas de criar um Ministério da Verdade, né? Sob o falso pretexto da regulamentação das redes sociais. E assim, quem regulará as redes sociais? Quem será o responsável por fiscalizar? E quem fiscaliza os fiscalizadores? Como Sócrates perguntava quem vigiava os vigilantes. Exatamente. E quem é que define, por exemplo, na expressão discurso de ódio, quem é que define o que é que cabe em ódio? O que é o ódio? Por exemplo, são eles, são os burocratas. Depois vão nessa definição, vão alargá-la para instrumentalizar politicamente em relação aos opositores e à dissidência. Como é óbvio. Não é? Ninguém, na verdade, está aqui preocupado com a propagação do ódio no sentido estrito da palavra. Eles estão preocupados com a propagação da dissidência. E estão a utilizar o termo ódio, discurso de ódio, alargando o âmbito e raramente o definindo na legislação sobre o discurso de ódio que está a acontecer na Europa. O ódio não é definido. O que é o ódio, afinal? E o que é discurso de ódio, afinal? É a mesma coisa com fake news. Exatamente. Exatamente.
Exatamente. Convém que as definições sejam mais vagas possíveis para que depois eles possam instrumentalizar a legislação em função de perseguição política, da perseguição política à dissidência. Que esse é que é o objetivo. E deixar a situação a ser resolvida pelo magistrado. Exato. Porque aí é uma tática gramscista que foi desenvolvida aí na Europa e aqui no Brasil, que foi o aparatamento dos setores públicos ao longo dos anos. Né? Tomaram primeiro as academias e, a partir das academias, formaram aqueles que começaram a ocupar o poder público. Eu falo com experiência de causa. Eu perdi um processo aqui no Brasil, na época que eu trabalhava na rádio, porque fiz uma correlação de um movimento sindical ao Partido dos Trabalhadores e falava que aquilo era imoral. Na argumentação do advogado da acusação, eles usaram como características pejorativas o fato de eu escrever para a Gazeta do Povo, que é um jornal conservador do Brasil, e ser aluno do Olavo de Carvalho. E o juiz acatou. Impressionante. Não podes ser conservador e não podes ser aluno do Olavo de Carvalho. São circunstâncias que te incriminam. É fantástico. E eu tive que pagar. Mas já agora que estás a falar no Olavo de Carvalho, fala-me um bocadinho dessa experiência que tiveste de ser aluno dele. Como é que era? O Olavo de Carvalho para aqueles que nos estão a ouvir, deixa-me saber, para aqueles que não estão a ouvir, o Olavo de Carvalho, que nos estão a ouvir não sabem quem é o Olavo de Carvalho, pode acontecer. O Olavo de Carvalho é um professor de referência no Brasil, um professor brasileiro de referência, morreu há pouco tempo, não foi? Morreu em 2013? 2021. Desculpa, 2021. Ele tinha um canal no YouTube que eu seguia religiosamente e era um professor de filosofia conservadora absolutamente genial. Mas fala-me tu melhor do que eu. Explica quem era o professor e a experiência que tiveste com ele, por favor. E aí eu tenho que inserir um pouco da experiência que eu vivia e como eu tive contato com o professor. Eu entrei para fazer a minha graduação no curso de História da Universidade de São Paulo, a USP. A Universidade de São Paulo é o maior antro de esquerdistas do Brasil. Para o metro quadrado, é o maior número de marxistas que você vai ter no Brasil. E eu entrei lá, e na época eu era uma pessoa, óbvio, eu era jovem, e eu não tinha nenhuma convicção, não tinha nenhuma experiência para chegar questionando tudo. Eu entrei em 2010, em 2011 eu virei presidente do Diretório Central dos Estudantes, que é a entidade máxima que representa o movimento estudantil na USP. E eu fui um presidente de fachada porque eu não conseguia controlar o movimento estudantil. 2011 foi o pior ano da minha vida. E naquela época, eu realmente entrei num estado depressivo porque eu passei por uma série de situações dentro da universidade que me desmotivaram ao extremo e que me levaram a questionar minhas próprias atitudes. Então, foi um processo de dissociação social, né, que eu acabei me descolando da realidade. Por exemplo, né, eu tinha um professor de História Moderna, eu faço questão de citar o nome, porque não vale o sal da janta, e que ele fique sabendo que ele não vale o sal da janta, que é Henrique Carneiro, professor filiado ao PSTU. PSTU é um partido trotskista de ultra-esquerda aqui no Brasil, que militava lá na universidade. E, certa conta, numa aula de Revolução Francesa, eu levei Edmund Burke para trabalhar. Mas isso eu estou-me a rir porque o Burke é um célebre filósofo conservador, né? Mas vai, continua. Eu fui esculhambado. Isso não é historiografia, isso é misticismo. Você não tem a capacidade intelectual de distinguir uma coisa da outra. Vai ler gibi da Turma da Mônica. Cara, ele pegou muito pesado. Para um adolescente que estava já questionando
o que estava fazendo ali, eu me senti um M. Pois. Naquela época passei por uma crise de relacionamento também. Eu morava sozinho em São Paulo, então não tinha um apoio da família. Pois. E comecei a pensar, pô, será que sou eu que estou errado? Eu tenho que entrar, me conformar com esses caras, porque afinal eles são pós-doutores. Por isso é que as academias são uma máquina de passar por cima das cabeças dos jovens. É precisamente por isso. Porque repara, até a ti, que graças a Deus tens uma cabeça bem sólida, puseram em questão o teu pensamento e a tua maneira de pensar. E agora imagina o que não acontece com 90% da malta. Não é? Aquilo é uma máquina de rolar sobre os cérebros. É completamente. Continua. É uma máquina de reprodução de militantes. Completamente. Eles produzem radicais. As academias produzem radicais hoje em dia, não há nada a fazer. Radicais de esquerda. Paulo, na USP, o PT, o Partido dos Trabalhadores, era chamado de partido de direita. Pois. Só para exemplificar, o acadêmico fundador da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas foi Michel Foucault. Então, assim, havia... Pois. Pois. Está tudo dito, né? Então, essa época de questionamentos, e por um acaso eu abri o jornal do Globo, né? Eu sempre tive o hábito de ler jornal, e vi lá uma coluna do professor Olavo de Carvalho. Eu falei, caraca, esse cara é bom. Fui procurar quem era. E aí comecei a ver alguns textos e vi que ele tinha um curso. Eu falei, porra, desculpa, eu não tô aprendendo nada aqui na universidade. Vamos ver qual é que é. O curso era baratinho. Me encantei, cara. Claro. Me encantei de uma forma, porque o professor, ele, aliás, eu tinha aula de metodologia da história, e aí eu levei para o professor e falei, pô, tá certa essa metodologia? Ele falou, manda merda, manda esse bando de filha da puta merda, que metodologia tá tudo errado. Não tem que ter metodologia para estudar história. Você tem que adotar o critério do tesão para estudar história. Você vai estudar aquilo que te interessa. E ele tinha toda a razão. Claro. Porque no final das contas, você vai se especializar no quê? Naquilo que te interessa pra caramba. Obviamente. E o professor Olavo, ele abria nas aulas, não só... Ele não agia só como um reprodutor de conhecimento. Ele era um tutor. Ele era um guardião zeloso dos alunos. Ele... desenvolvendo um pouco, naquela época eu falei, pera, não sou eu que estou errado. Pois. Era precisamente um professor assim que tu precisavas, não é? Até para devolver força anímica e confiança em ti próprio e tudo isso, não é? E na época que encontrei o professor, eu estava muito mal. Estava muito mal psicologicamente. Pois. E aquilo foi me dando uma injeção de ânimo, sobrevivi até o final do curso, jurei nunca mais pôr os pés na Universidade de São Paulo, não pus até os dias de hoje, graças a Deus, mas me mantive como aluno do Olavo de Carvalho. Para quem não sabe quem é o Olavo de Carvalho, ele foi um jornalista autodidata. Não fez curso de filosofia, não tinha canudo de porra nenhuma, e ele abominava a cultura do canudo. Teve um coitado, um desavisado, que uma vez no curso perguntou, professor, você dá certificado? Lindo. A preocupação dele. Queria um carimbo, gajo. Só estava ali era pelo carimbo. Enfim. E o professor Olavo de Carvalho, ele tem uma trajetória que ele foi do movimento comunista na juventude. E ele rompeu justamente com o movimento comunista a partir do momento que havia a intenção do que no Brasil se chamou de justiçamento. O que era o justiçamento?
eram os os ex-guerrilheiros comunistas aqui no Brasil que tentavam identificar torturadores, não é que eles chamam de torturadores, mas eram policiais do regime militar e assassiná-los. Ele falou, não, peraí, assassinato é minha... Assassinato não. Isso aconteceu numa corrente trotskista famosíssima aqui no Brasil, chamada Libelu, que era divertido pra caramba quando tinha reunião da Libelu, que a gente passava na frente e gritava, ei, Libelu, vai tu... Sim. E ele rompeu e passou a se... Isso não veio da família dele, tá? Ele é um ser único e ele resolveu que ele tinha que se aprimorar. E estabeleceu como hábito 1 hora de leitura por dia, ele começou. Ele sempre contava isso. E dessa 1 hora de leitura por dia, ele se tornou um indivíduo que foi capaz de ler Aristóteles no grego antigo e formular uma nova interpretação do discurso aristotélico. Então, a biblioteca dele era gigantesca, e ele sabia citar os livros pelas páginas, inclusive os trechos. Só que o professor Olavo, ele tinha um objetivo. Ele queria formar estudantes que perpetuassem valores e ideais no Brasil. Ele sempre falou, meu legado são meus estudantes. Não é o que eu escrevi, o que eu falei. O meu principal legado são vocês. A certa conta, depois de um bom tempo, eu voltei à minha cidade, Ribeirão Preto, e me envolvi com política novamente. Fui trabalhar na subsecretaria de educação do município. E aí, assim, educação no Brasil é militante em todo canto, militante woke e militante comunista. E mediante toda essa dificuldade, ele me ligava diariamente, preocupado não só com o que eu estava fazendo, mas como eu estava me sentindo. E não porque eu tivesse algum laço com a família, mas porque ele sabia das dificuldades que eu estava enfrentando. Ele era uma pessoa de um coração gigantesco. Todo mundo que foi aluno dele fala a mesma coisa. O Olavo é um segundo pai. E o professor Olavo foi um segundo pai para pessoas que necessariamente não partiram para a vida pública ou para a vida da mídia, médicos, profissionais liberais. Ele formou muita gente que é grata até hoje por tudo que ele fez. Só que ele é um filósofo fora de qualquer parâmetro. Ele tem reinterpretações de Descartes, ele tem reinterpretações de Mário Ferreira dos Santos. Não sei se você já ouviu falar de Mário Ferreira dos Santos. Não. É um filósofo brasileiro totalmente marginalizado, porque o Brasil não dá a mínima para quem produz no Brasil. E ele tem a filosofia concreta, que ele propõe uma retomada do método socrático, só que através de uma configuração piramidal. É bem interessante. E o Olavo pegou e deu continuidade nisso. Mário Ferreira tem um livro maravilhoso chamado Invasão Vertical dos Bárbaros, que ele vai falar da tentativa de suicídio do Ocidente, que o bárbaro ele não está fora dos muros, ele já está verticalmente aqui dentro dos muros. Exatamente. E ele foi fundamental para mas sabes que... Desculpa, deixa-me só dizer-te isto. Já há vários movimentos radicais islâmicos que assumem que a primeira estratégia de terrorismo já não é ideal. A ideal é povoar a Europa, povoar o Ocidente, e depois, através dos próprios mecanismos das democracias ocidentais, chegar ao poder. E tu tens o exemplo prático, por exemplo, de Londres. Quem é o mayor de Londres? Sadiq Khan, que é, para todos os efeitos, um radical islâmico. Porquê? Porque tu, repara, entre refugiados ali do Médio Oriente e paquistaneses e não sei o quê,
Tu tens, neste momento, uma massa crítica de religião islâmica em Londres, a residir em Londres, brutal. Se somarmos a essa massa islâmica a malta woke de esquerda, que acha que é uma maravilha ter o Sadiq Khan como meia, está feito. Está feito. Isto é tiros no pé sobre tiros no pé. Não, eles já não precisam de pôr bombas em coisa nenhuma. Pá. Eles utilizam o sistema europeu para chegarem ao poder. A mesma coisa aconteceu com o Yousaf na Escócia. Também era filho de paquistaneses, muçulmano, e o diabo. Eles chegam ao poder, embora este nem sequer foi eleito, mas na verdade a estratégia agora é essa. E é assumida. É assumida. E aí entra a principal tese do professor Olavo de Carvalho, que ele construiu num debate com Alexander Dugin. O Dugin, o Rasputin de Vladimir Putin. Sou um grande fã do Dugin, um grande fã. Então você precisa ler esse livro, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Ele vai debater com o Dugin a perspectiva eurasiana do Dugin, a construção dele de sistema atlântico, tudo isso ele apresenta para o Olavo, e o Olavo vai refutar isso ao ponto que o Dugin assumiu que realmente perdeu esse debate. E nesse livro ele constrói a tese das 3 hegemonias. Ele fala, no mundo, você tem 3 hegemonias que estão ou em conflito ou trabalhando em confluência momentaneamente, mas que tentam o controle majoritário do globo. Quais são essas hegemonias? A hegemonia dos metacapitalistas, que é aquilo que nós chamamos como os globalistas, que age essencialmente no setor financeiro. Eles pensam na lógica financeira. E tecnológico também, não é? Mas a Silicon Valley. Sim. É grana. Sim. O segundo bloco é o bloco comunista, russo-chinês. Porque o professor Olavo alegava que a União Soviética não caiu. Usando a tese do Pacepa de que havia bailes de máscaras na opinião pública da Rússia, ele falou que Gorbachev não foi o arquiteto da destruição da União Soviética. Ele foi o responsável por fazer o Ocidente acreditar que a União Soviética caiu. Sim. Mas eu vou deixar terminar, porque isso também era uma conversa que eu queria ter contigo. Por acaso estamos a chegar a uma conversa que eu também queria ter contigo, mas eu vou deixar terminar. Qual é o terceiro? O outro é o Islã. Okay. E aí, assim, ele fala, o bloco russo-chinês ele age através da força do Estado, da imposição do Estado, e o Islã pela demografia. Como você falou, o Islã pela demografia. Claro. E ele falou, a civilização ocidental vai cair enquanto o bloco russo-chinês trabalhar com o bloco islâmico para minar todas as bases históricas do Ocidente. E é isso que tem acontecido. Sim. Vais-me perdoar a imodéstia, mas já percebi porque é que lembras-te daquela questão que nós falámos por e-mail, tu escreveste assim de rajada 2 artigos para ou contra, em que eu manifestei algumas discordâncias na tua abordagem. Lembras-te? Nós falamos sobre o Irã. Sobre o Irã. Precisamente. A questão não era bem sobre o Irão, para mim a questão era qual é a autoridade moral do Ocidente hoje em dia para considerar a velha questão dos civilizados e os bárbaros, não é? Porquê é que o Irão é bárbaro, ou porquê é que os russos são bárbaros, e porquê é que nós somos civilizados? Eu acho que essa lógica hoje em dia já teve razão de ser, hoje em dia não tem. E com os russos nunca teve. Mas deixa-me só, há aqui que eu agora descobri, tu estavas a falar, e eu descobri qual é o momento fundamental em que se cria esta ligeira discórdia que nós temos, e é esta. Enquanto o professor Olavo diz que uma dessas forças é o poder soviético, lá está, aqui é a questão da nomenclatura. Eu não lhe ia chamar soviético.
Porque, repara, uma coisa que eu sempre acreditei é que a Rússia comunista, Stalin segurava a crua de Pedro, para todos os efeitos. Ou seja, historicamente a Rússia é uma potência mal amada e muitas vezes desrespeitada no Ocidente. Sim. E independentemente do poder político, ou seja, do absolutismo dos czares, do absolutismo dos sovietes, ou desta nova abordagem tradicionalista conservadora, do nacionalista, do Vladimir Putin, eles são todos Pedro o Grande, na verdade. Eles são todos Pedro o Grande. E qual é o problema inicial de Pedro o Grande, ou de Ivão o Terrível, até se quiseres? É um problema de como é que uma nação, de Vladivostok a São Petersburgo, se constrói sem grandes defesas geográficas. Ou seja, a história da Rússia é uma história de expansão à procura de montanhas, à procura de rios, à procura dos oceanos. Desde os Askenazes na Ucrânia. Exatamente. Muita da história da Rússia, do que a Rússia se compreende olhando para um mapa. Não é muito complicado. Há coisas que não são Concordo. assim. É olhar para o mapa. Mas, isto para te dizer que a civilização russa sempre se fundou, em primeiro lugar, numa liderança forte. Os russos acreditam numa liderança forte. Portanto, imagina, o nosso modelo de democracia liberal nunca foi assim muito apelativo para os russos, na verdade. Mesmo quando eles sofreram horrores com isso, só que, do ponto de vista russo, não há horror pior do que a humilhação da mãe pátria. Do que o quê? Para o russo normal, o pior sofrimento, a pior humilhação, não é bem a tirania dos seus líderes, é a queda da sua nação, da mãe pátria. O valor primeiro do russo, historicamente, não é o modelo em que é governado, é a sobrevivência da nação. Porque, repara, por exemplo, no século XIX, os russos combateram naquela zona ali, porque há uma grande planície que vem de Amsterdão até Moscovo, basicamente. Ok? E eles nessa zona... A zona de produção do trigo. Exato. Eles nessa zona combateram 37 vezes no século XIX. Por exemplo. Só aí. Ou seja, o russo tem noção de que há uma ameaça constante sobre a mãe pátria e tem noção depois também da sua singularidade cultural e genética ideal. Ou seja, ninguém é como os russos, não é? É uma nação muito específica, é uma potência, é uma nação algo amargurada com a relação que tem com o Ocidente, que o Ocidente nunca entendeu a Rússia, na verdade, nunca entendeu a Rússia. E mesmo quando a Rússia era aliada, repara, há um episódio histórico que demonstra isto que eu estou a falar. Na Primeira Guerra Mundial, o Guilherme, os três reis, portanto, o rei inglês, o czar russo e o Kaiser alemão eram primos direitos, eram netos da Rainha Vitória. E quando se dá a Revolução de Outubro na Rússia, a Revolução dos Sovietes, a primeira coisa que o czar faz quando eles são capturados e ficam reféns dos sovietes, a primeira coisa que o czar faz é escrever ao primo, agora para cá, é Eduardo, não é Eduardo, Jorge, ao rei Jorge, tipo, eu quero sair daqui porque nós corremos risco de vida, acolhe-nos. E nós estamos a falar de pessoas que eram amigas mesmo, que foram criadas juntas. Okay? E o rei Jorge diz-lhe que não. E isto é uma história pessoal de rejeição que ilustra a história, muita da história de uma certa rejeição que a Rússia sente em relação ao Ocidente, apesar de vezes sem conta se ter tentado aproximar do Ocidente. Okay? Quando tu dizes, o Gorbachev enganou a Europa porque na verdade ele quis foi manter o Império Soviético e tal. Eu por acaso não concordo com essa abordagem. Eu acho que houve uma tentativa da Rússia de se ocidentalizar, nem que fosse por mais nada em termos económicos, por exemplo, na economia de mercado e tudo isso, e mais uma vez foi traída pelo Ocidente, porque tu tens a história da NATO,
que continuou. A NATO, por exemplo, acredita nessa máxima, curiosamente. A NATO está de acordo com o Olavo de Carvalho, o que é estranho, que é a Rússia continua a ser o inimigo, a Rússia continua a ser o inimigo, a Rússia continua a ser o inimigo. E eu não acho que a Rússia seja um inimigo da civilização. Agora esquece ocidental. Acho que a Rússia não é um inimigo da civilização. Ponto. Neste momento do campeonato, não acho. De todo. Acho que nós somos... o inimigo está cá dentro. O inimigo somos nós. O inimigo é o Trudeau, é o Macron, é o Rishi Sunak, é o Lula da Silva, é o Joe Biden, é o Washington, é Bruxelas, é Paris, não é Moscou. Sinceramente, você me permite fazer uma intervenção? Não, já acabei. Na Revolução de Outubro, Lenin ascendeu depois da Guerra Civil e ele implementou aquilo que foi conhecido depois como NEP, né, a nova política econômica, que foi uma tentativa de modernização do parque industrial soviético, que a Rússia era uma nação agrária, né, exatamente. Campesina. Exatamente. Ninguém nunca se perguntou, e isso eu fui encontrar na historiografia inglesa, por incrível que pareça, da New Left Review, principalmente em A.P. Thompson e Eric Hobsbawm. O que os russos fizeram, o que Lenin fez? Abriu para o investimento estrangeiro. Sim. Houve uma injeção, não só de capital, mas de tecnologia na Rússia. É verdade. Ele teve que inventar o proletariado que não existia na Rússia. Ele teve que... Repara, a Revolução Comunista, Marxista, Leninista, seria, em teoria, uma revolução da força sociedade industrial. Exatamente. Como não havia, ele teve que inventar uma. E por isso também contou com apoios do capitalismo, digamos assim, ocidental. Continua, desculpa. Só que aí o que aconteceu? Logo em seguida, com o primeiro plano quinquenal, se estatizou tudo e, obviamente, os investidores perderam. Se lascaram. Claro. Isso foi repetido. Trouxa é aquele que acha que dinheiro vem fácil, assim, basta investir, assim, que vai brotar. Mas, enfim. Isso foi repetido como estratégia por Deng Xiaoping na China. Sucessor de Mao. Ele criou a esquemática das zonas econômicas especiais, do investimento estrangeiro, e hoje nós vemos mais, lógico, não no sentido de estatização, não assim abrupta como Lenin fez, mas no sentido de apropriação de direitos de reprodução, cópia de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia estrangeira pela China, né? A gente aqui no Brasil tinha uma cultura de falar que o produto chinês era o Xing Ling, que quebrava rápido, né? Hoje não é mais. Hoje não é mais. Por quê? Se aprimoraram. Só que a participação do Estado nessas indústrias cresceu. Claro. Eles trataram os capitalistas ocidentais como otários. E continuam a tratar. O que Gorbachev fez foi o mesmo. O parque industrial soviético estava completamente obsoleto. A população soviética, que passou a ser urbana majoritariamente depois de todo o desenvolvimento da Guerra Fria, já não tinha a sua demanda atingida. Isso que a gente sabe, sim, nas grandes cidades russas. É verdade. Quando a Rússia se abriu, houve uma nova injeção de capital na Rússia. A gente tem o McDonald's na Praça Vermelha, cara. Então, sim. Mas agora o McDonald's passou para os russos, porquê, Marcos? Porquê? Agora o McDonald's é do empresário qualquer. Mas agora a McDonald's, as lojas estão lá. Já não são em McDonald's, porque o McDonald's saiu da Rússia. Mas isso não foi não foi por vontade russa. Isso foi por causa das sanções. Quando a Rússia começou a invadir a Ucrânia. E aí os negócios que existiam, por exemplo, os negócios americanos... Quando a Rússia invadiu a Crimeia. Foi quando a Rússia invadiu a Crimeia. Não, a McDonald's só saiu agora, acho eu. Mas também não estou certo e não, a minha questão não é desse particular. O que eu quero falar para você é que eu concordo com a noção de que o grande responsável pela Rússia assumir uma postura belicosa assim de imediato é o Ocidente.
é a OTAN. A OTAN, a NATO. O Robert Kennedy Jr., o RFK, ele deu uma entrevista no Tucker Carlson e ele conta, desde a época do tio dele até acho que ele vai terminar no Bill Clinton, falando como é que a NATO empurrou, foi colocando mais a Oriente os escudos de mísseis, as bases militares, até chegar à possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN. E ele fala, a Rússia está fazendo o quê? Está se defendendo de... Marcos, qual foi a reação? Quando os russos quiseram instalar mísseis em Cuba, qual foi a reação dos americanos? Epá, se não serve para uns, não serve para outros. A NATO na Ucrânia é uma ameaça direta. Lá está. Os russos veem a NATO na Ucrânia como um ato de guerra, na verdade. Até na Finlândia, né? Até na Finlândia. Exatamente. Quer dizer, bem, então a história da Finlândia então é mesmo, nem vamos por aí, porque a história, por exemplo, da relação entre a Suécia, a Finlândia e a Rússia, que é dramática. Por exemplo, há hoje, ver um jogo de hóquei em gelo entre a Finlândia e a Suécia diz muito sobre esta história, que é a grande rivalidade mundial no hóquei em gelo é esta. Porquê? Porque finlandeses e suecos detestam-se, porque os suecos abandonaram, quando perderam uma célebre batalha naval contra Pedro o Grande, abandonaram os finlandeses aos russos. E os finlandeses nunca perdoaram isso. Os finlandeses, na verdade, são uma nação, lá está, que é resultante desse processo traumático, desse específico processo traumático. Então, basicamente, eles têm uma relação de identificação com os suecos, mas de ódio por os suecos os terem entregue aos russos. Só que os russos, por outro lado, veem a Finlândia como uma zona de influência direta. Porque é isso? Lá está, se olhas para um mapa, tu percebes o que é que eu estou a dizer. Não é? E então, ali, uma vez com bases ali, se fecha a saída do Mar Negro. Exatamente. Então, aliás, uma das grandes questões também russa é ter um porto de águas quentes que funciona o ano todo. Porque os portos a norte não funcionam o ano todo, basicamente. Okay? E essa por exemplo, aquela entrada no Hellespont do Mar Negro para o Mediterrâneo é fundamental, e por isso é que a Rússia sempre tem uma boa relação com a Turquia. E foi um problema enorme, quando a Turquia foi para a NATO, começou a fazer parte da NATO, para os russos. Um problema enorme. Tanto que a moeda de troca da crise dos mísseis em Cuba, a moeda de troca para os barcos russos foi precisamente, não foi publicada na altura, mas ficou... Foi um acordo verbal com o Bob Kennedy. Para que a Turquia não tivesse mísseis de longo alcance. Os americanos depois, passado um ano e meio, coisa assim, retiraram esses mísseis. Foi a moeda de troca, foi o negócio. Que muito se especula que se calhar até era a intenção inicial dos russos. Era essa. Toda a crise foi explotada para que isso acontecesse. Okay? Eu não estou a dizer que foi... a figura histórica do Khrushchev, eu duvido muito. Mas olha, o Khrushchev era a testa de ferro daquilo, não é? Mas tu tens, e sempre tiveste, por exemplo, na KGB, pessoas altamente cerebrais. Assim. Mas não te esqueças que os russos eles são excelentes jogadores de xadrez, certo? São especialistas em defenestrite. Você já ouviu falar de defenestrite? Não. É a galera que sofre da síndrome de se arremessar pela janela. Não, mas são objetivamente grandes jogadores de xadrez, não é? São sempre os grandes campeões de xadrez vêm da Rússia. Isto não é por acaso. Mas pronto, bom, adiante com a conversa. Onde é que eu entanto perdi-me completamente. Onde é que a gente ia? Deixa-me ver aqui no eu queria pegar essa parte da Rússia para falar o seguinte. Sim. Porque diz. Eu vejo a atuação da Rússia num contexto geopolítico nociva, porque ela atua com o principal câncer do mundo hoje, chamado Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, por exemplo, é o financiador de uma entidade na América Latina chamada Foro de São Paulo.
O Foro de São Paulo foi fundado em 1980 por Fidel Castro, Lula e Frei Beto. Se tornou um fórum de formação de lideranças de esquerda e de lobby e de aplicação de políticas de esquerda, de influência de think tanks em todo o continente, só que no final das contas também dá suporte logístico para guerrilhas como as Farc na Colômbia, que são grandes produtores de cocaína. E que aí vão atuar, por exemplo, com o governo mexicano de López Obrador, que é formado no Foro de São Paulo. Okay. Tem um livro maravilhoso. Diz. Não, tem um livro muito... É melhor deixar de concluir. Conclui, por favor. Tem um livro muito bom chamado Red Cocaine, Cocaína Vermelha, que ele vai usar a guerra do ópio e o que os ingleses fizeram com os chineses, com a disseminação do vício do ópio, e ele vai falar o mesmo está sendo feito na América com os opiáceos, com a cocaína e com outro. Os chineses estão a envenenar a América completamente com opiáceos, isso é verdade. Sim. O fentanil está aí, né? Sim, exatamente. Sem dúvida nenhuma. Aquilo que eu te queria dizer é o seguinte: eu imagino, antes da pandemia, se estivéssemos a ter esta conversa, eu estava a subscrever tudo o que estavas a dizer. Mas hoje, para mim, eu não tinha fiz um vídeo sobre isto. O eixo do mal é Washington, não é Pequim. E isto leva-nos aqui a uma outra conversa que eu queria ter contigo, que é: tu neste momento tens um congresso norte-americano, a Câmara Baixa, a Câmara dos Representantes do Congresso americano, acabou de ilegalizar certos versículos do Novo Testamento. Eu vi. Com a maioria republicana. Ok? Fora a violação de soberania com as bandeiras ucranianas. Sim, bem, isso. Pronto. Mas isso já foi. Como é que eu devo explicar? Tu também escreveste sobre isso, não foi? Não foi? Escrevi. Escreveste, sim. Para além da traição total, não é? Que foi aprovar aquele pacote de ajuda à Ucrânia, e eu quando digo traição total é traição ao seu próprio eleitorado, porque os republicanos não se revêem em nada naquilo, não é? Ultimamente o Congresso americano, a meu ver, tem mesmo dado nas vistas como uma entidade do mal, basicamente. No outro dia, o senador Lindsey Graham, que é um imbecil de um republicano sem nome, estava a aconselhar os israelitas a bombardearem, a usarem bombas nucleares, a resolverem a questão de Gaza, como os americanos resolveram a questão do Japão na Guerra do Pacífico. Acredito ou não. Ele está com 92 anos, ele está? Bem, se tem 92 anos, ele parece mais novo. Parece mais novo. O homem parece mais novo. Agora, aquilo de cabeça não. De cabeça está completamente ensandecido. Ele diz isto num direto para a NBC, salvo erro. Mas o homem estava, com um poder. Tipo, não, qual é o mal? Nós não arrebentámos com Hiroshima. Então agora os israelitas também podem arrebentar com Gaza. Uma pessoa que diz isto, vamos lá ver. Por exemplo, isso seria nenhum líder, por muito mau, eu não tenho nenhuma simpatia pelo regime comunista de Pequim, por amor de Deus. Mas tu nunca ouvirias um líder político chinês a dizer uma coisa destas. Nunca na vida. Nunca. Ok? Nem que seja por uma questão de pudor. É que isto... Nós estamos aqui a chegar a um ponto de ensandecedor do que é das elites políticas serem belicosas e constantemente a esticarem a corda da guerra. Daqui a nada isto começa a correr mesmo muito a mal, Marcos. E eu não estou a ver que os responsáveis por isso sejam os chineses, muito sinceramente. Para todos os efeitos, nem os russos. O complexo militar americano tem uma responsabilidade fiduciária com seus proprietários. Tem que dar lucro. E como um complexo militar dá lucro, se não através da guerra. Né? É uma questão lógica e óbvia. Claro. Né? Até porque estes 60 bilhões de dólares que eles aprovaram agora, aquilo vai tudo para as mãos de quem, na verdade? Aquilo é para a Ucrânia, entre aspas. Aquilo é para a malta das armas dos Estados Unidos da América.
Pá, desculpa, estou-te sempre a interromper, Marcos, não me leves a mal. Pá. Não. Não me leves a mal, não me leves a mal. Diz, desculpa. O maior volume de dinheiro para lobby nos Estados Unidos, financiamento de campanhas, é do setor bélico. Yeah. Então, assim, vocês vão esperar o quê? É natural. Yeah. E, assim, o tempo do Trump foi uma exceção. Não foi regra. Porque ele conseguiu, em 4 anos, não se envolver em nenhum conflito e apaziguar alguns outros. Então não, Médio Oriente. Exatamente. E repare, tu disseste, o primeiro grupo de influência, há bocadinho usaste uma expressão muito gira, metacapitalista, no Congresso são as armas. E o segundo é a farmacêutica, é a indústria farmacêutica, as Pfizers da vida. A Big Pharma. Lá está, quer dizer, verdadeiras agências do mal, Marcos. Verdadeiras agências do mal. Tanto uma como outra. E dominam o Congresso. E a terceira, e isto eu já sei que vou passar por antissemita, mas sinceramente estou-me a borrifar. São os judeus. Sim. A terceira são os judeus, cuja influência é de tal forma penetrante que levam aqui o Congresso, contra a sua tradição cristã e contra a sua Constituição, censura versículos do Novo Testamento. Epá, eu fico logo com os cabelos todos em pés, porque eu sou cristão. E isto doeu-me, mexeu mesmo comigo. Nós chegámos ao ponto em que estamos a censurar o Novo Testamento. Para o baile, não pode ser, pá. A gente vai poder censurar o Corão e o Torá também? Mas eu sou-te franco, eu nem quero censurar ninguém. Não quero. Eu nem quero censurar ninguém. Eu não quero censurar ninguém. Agora, a lógica de você censurar a Bíblia porque você não quer que a história da crucificação de Jesus seja contada, porque no final das contas, quem matou Jesus não foram os romanos, foram os fariseus. Foram os fariseus, exatamente. Mas a questão é essa. Como foram os fariseus, dizer que foram os fariseus é antissemita. Como, aliás, repara, nos Estados Unidos está a acontecer o episódio que Candace Owens, ela diz, a tipo da rapariguinha do Daily Wire, ela põe no Twitter, Christ is King. E isto é considerado pelo Ben Shapiro, pelo patrão, uma afirmação antissemita. Como? Desculpa, a rapariga tem todo o direito de acreditar que Cristo é rei, ponto final, e isso não tem nada a ver com o antissemitismo, tem a ver com a religião dela. Ainda mais na América. Na América que a liberdade de expressão é garantida na primeira emenda. É logo a primeira. É logo na primeira emenda que eles fizeram. A primeira emenda que eles fizeram à Constituição foi logo a propósito disso. Mas, o Capitólio, aquilo está muito bera, pá. E é unipartido. Aquilo é unipartido. Tu tens lá 20 ou 30 populistas na Câmara Baixa, porque o Senado te esquece. Mas na Câmara dos Representantes tens lá 20 ou 30 populistas. O resto, aquilo é tudo do mesmo partido, amigo. Não há diferença entre os rhinos, os Republicans only in name, e os democratas. Não há qualquer diferença nos fundamentos. Não há. Nenhuma. Não há. O Mitt Romney, você lembra do Mitt Romney? Então não, claro. Mitt Romney, eu assisti uma entrevista dele que ele defendia com unhas e dentes que os Estados Unidos tinham que enviar tropas para a Ucrânia, tropas americanas, sim. Porque eles tinham que proteger a população ucraniana. Sim. E é assim, não sei se foi uma impressão minha, mas parecia que era um discurso ensaiado, que você via que ele não acreditava em absolutamente nada, mas ele precisava garantir a carteira cheia. Sim. Não, e repara, começa logo aí nessas palavras uma ironia brutal, que é: eles têm que proteger as fronteiras da Ucrânia e proteger o povo ucraniano. Mas se perguntares ao Mitt Romney se não será necessário proteger as fronteiras dos Estados Unidos com o México, ele não está interessado nisso. Ele sobre isso não acha que é preciso proteger a população americana. Não é? E tu tens todos os dias surgem notícias inacreditáveis do que é que está a acontecer naquela fronteira. Não é? E isso também tem a ver. Há bocadinho estavas a dizer, mas Pequim está a usar basicamente drogas como, na verdade, um veículo de guerra contra o Ocidente. Mas tu, por exemplo, o regime Biden, ao ter feito aquilo que está a fazer na fronteira do México, está a facilitar a vida aos cartéis, e quando eu digo cartéis, é cartéis de tráfico de droga e tráfico humano,
de uma forma que não é escandalosa, porque escandalosa implica talvez, pode Só ser que, lido Paulo, como incompetente ou idiota. Não. A CIA é dona de um cartel. A CIA é dona de um cartel. Então, claro então a que sim. gente entra nessa questão. Claro, eles traficam, a CIA trafica drogas até para lavagem de dinheiro e o diabo, desde a era Reagan, que se sabe disso. Desde a era Reagan, não é de agora. Vamos lá ver, eu tenho que. Isto para concluir a nossa pequena divergência, porque felizmente nós estamos de acordo sobre muita coisa, mas que é. É verdade que Pequim e o Partido Comunista Chinês não interessa a ninguém, é uma força do mal, sem dúvida. Agora, eu neste momento estou muito mais preocupado com os problemas que nós temos cá dentro. Eu penso, sinceramente, Justin Trudeau, Joe Biden, o aparelho em Westminster, o aparelho também unipartidário de inglês, sempre em conluio ali com a malta da grande finança da City, Davos, Bruxelas, estou muito mais preocupado com isso, sinceramente, muito sinceramente. Berlim, porque, repara, é verdade que nós estamos a caminhar rapidamente para uma ditadura, mas os chineses já estão numa ditadura, não é? Mas repare, eu como ocidental tenho que ter como prioridade as lideranças que tenho, não é? E as lideranças que tenho, que depois há outra coisa aqui, que é, se tu me perguntares assim, qual é o estadista mais competente, o que defende mais os interesses da sua nação, por exemplo, Xi Jinping ou Justin Trudeau? Eu vou-te ser franco, eu acho que o Xi Jinping é o melhor defensor da cultura do seu país. Eu ia pedir para falar do Viktor Orbán. É dos poucos, mas estás a ver, é dos poucos. E o outro foi baleado, o Fico, da Eslováquia, baleado. Quer dizer, nós estamos aqui mesmo num ponto crítico do que é que vai acontecer ao Ocidente. Quer dizer, e eu estou muito pessimista, Sou-te muito franco, eu estou muito pessimista. Porque esta gente que está a segurar as rédeas do poder neste momento não vai abandonar a coisa facilmente. E isso leva-nos a uma próxima questão que eu queria ter contigo nesta conversa. Já estamos com 1h17 de gravação. Que é: o que é que achas que vai acontecer nas eleições de novembro nos Estados Unidos? Qual é o teu feeling? Tem sido orquestrada a maior fraude da história americana, né, com esse fluxo migratório. E, aliás, uma denúncia que vi, acho que tem 2 ou 3 dias, das ONGs que cuidam dos imigrantes ilegais que cruzam a fronteira, já com um manualzinho de instrução de como tem que aparecer na sessão eleitoral, como tem que se pronunciar e em quem tem que votar. Mas capaz de ter lido isso no Contra a Cultura. É tudo certinho. E assim, o professor Olavo de Carvalho denunciou isso com o Barack Obama, é uma ONG que eu não vou me lembrar o nome, que levou 800 mil imigrantes para os Estados Unidos e levou para swing states, por coincidência. Claro, claro. E ele falou, isso está sendo orquestrado um verdadeiro golpe na República Americana. Se nós formos olhar para os americanos, é Trump. Majoritariamente. Na última pesquisa, ele está com 26 pontos de diferença do Biden. Assim, num cenário, eu que sou cientista político, posso afirmar com tranquilidade, 26 pontos, você só reverte numa ação milagrosa. Uma ação milagrosa. Ou acontecendo a mesma coisa que aconteceu em 2020, não é? A fraude aconteceu, as pessoas não foram presas, nós sabemos que as urnas foram violadas, cédulas descartadas. Claro. É diferentemente do que aconteceu no Brasil, que aqui no Brasil nós temos evidências da fraude. Nos Estados Unidos se tem provas. Sim. Mas sabes que logo na noite eleitoral, na altura o Contra a Cultura não existia, mas eu sempre tive um blog, tenho um blog há muitos anos, e publiquei na altura, logo nessa noite, havia uns gráficos
que é, lá está, nos swing states, tipo, naqueles estados que decidiram as eleições, tipo Geórgia, a contagem para às 3 da manhã e fica uma hora suspensa em vários estados. E os gráficos, imagina, o Trump ia à frente, uma pequena margem, ia à frente, até que para a contagem. Portanto, os gráficos descem todos a zeros porque para a contagem. E depois, quando volta a subir, é o Biden que vai à frente. Não há nenhuma transição natural, orgânica, na contagem dos votos. O que há estatisticamente é improvável, para não dizer impossível. Pois é. Tu olhas para estes gráficos e improvável não é bem a palavra. Sério. Aqui no Brasil... Olha, eu sou formado em ciências sociais e estou habituado a ler gráficos deste género e garanto que aquilo é tudo menos orgânico. É tudo menos orgânico. Aqui no Brasil nós tivemos resultados de urnas em mais de 270 sessões eleitorais com 100% de votos para o ex-presidiário que hoje é presidente da República aqui. Estatisticamente isso é impossível. Pois, claro, exatamente. E logo aí se percebeu que a coisa não tinha mesmo corrido bem, mas depois abundam como tu dizes, não é evidências, é provas de que as eleições foram manipuladas. Isto já para não falar até manipuladas indiretamente através dos processos de censura de certos casos, como por exemplo tudo foi relacionado com os escândalos ligados ao filho do Joe Biden, ao Hunter Biden e tudo isso, pronto, que Silicon Valley optou no período eleitoral por censurar toda a história do computador do Hunter Biden e não sei o quê. E do Jeffrey Epstein também, né? Do Epstein, pronto, todas essas componentes, não é? Agora, eu estava-te a perguntar a tua opinião sobre o que é que vai acontecer. Queres concluir? O que é que tu achas? Deixa eu só estabelecer um cenário. O que eu ouvi do Roger Stone e eu achei extremamente inteligente. Ele é um cara que manja de eleição, apesar daquela tatuagem horrorosa do Nixon. Sim. Ele falou que as comunidades que esses imigrantes vão ser recebidos, são comunidades que hoje estão muito mais favoráveis ao Trump do que ao Biden, que mesmo tendo sido guiados à possibilidade do peso comunitário fazer valer a presença dele, e que isso é um fator imponderável, né? Agora, tem o fenômeno Robert Kennedy Jr., ele está com 16% e nunca um candidato independente chegou nesse percentual numa eleição americana. Sim. E ele está tirando votos de Joe Biden. Ele não está tirando votos de Donald Trump. Então, o Biden recuou enquanto o Trump manteve uma constante nas últimas pesquisas. Sim, eu sei que essa é a opinião dominante e mais razoável, mas eu também tenho algum medo que, por exemplo, os votos dos independentes vão maioritariamente para o Kennedy e o Trump precisa dos votos independentes. Mas, o Rand Paul já anunciou apoio ao Kennedy, que tem feito um bom trabalho. Tirando os aspectos keynesianos da proposição dele, a proposta dele de derrubar o establishment é maravilhosa. Sim. Eu depois eu desconfio, eu tornei-me numa pessoa desconfiada, eu não era, mas hoje em dia sou muito desconfiado. E, por exemplo, há aqui um detalhe que me incomoda, que é a diretora de campanha dele é uma rapariga que é casada com o filho dele e que é um ex-quadro da CIA. E, eu não sei até que ponto é que tudo aquilo, todo este... Não seja uma manobra da CIA? Não sei. Eu estou um bocado desconfiado desde o princípio com este rapaz, este Robert Kennedy. Só que o que ele tem exposto tem prejudicado. Eu sei. Ele é, para todos os efeitos, ele é altamente incómodo para Langley, para a CIA.
Ele foi tão incômodo que o Biden tirou o serviço secreto da proteção dele. Que horror, meu. Que horror. Ponto que isto chega, pá. Estas pessoas são vis, meu. Isto é uma vilania, meu, para todos os efeitos. O homem, ele está a pôr a vida do homem em risco, não é? A sorte é que ele é um Kennedy, ele pode pagar pela própria proteção. E os democratas, por acaso, não têm a maioria no Congresso, porque propuseram uma lei que queriam tirar a proteção dos serviços secretos ao Trump. Declaradamente para facilitar que alguém o assassinasse. Não passou, porque aí os republicanos tiveram um pingo de decência e não foram na conversa. Mas eles propuseram, os democratas propuseram. Isto foi há 3 semanas atrás, ou coisa assim. Há 2 semanas atrás. Mas para concluir esse assunto, Paulo, sim. Eu espero que seja Trump, não só por conta da América, mas por conta do continente americano. Querendo ou não, e assim, eu não tenho provas, mas é uma conclusão lógica. O Trump tendo ascendido ao poder em 2016 e o Bolsonaro aqui no Brasil em 2018 tem correlação. A CIA, ela opera no continente americano nos processos eleitorais há mais de 50 anos, de forma assim, aberta, explícita. E com certeza houve uma alavancagem do candidato da direita aqui no Brasil na época. Da mesma forma como o ex-presidiário foi alavancado pela CIA de Joe Biden. Então, o continente americano precisa, até para manter algumas conquistas que foram essenciais, como, por exemplo, em El Salvador, com Nayib Bukele. O que ele fez, tudo bem, El Salvador é um país que é menor que o Sergipe. Esse tipo é grande, meu. Mas o que ele fez ali em termos de bater de frente com a criminalidade e com responsabilidade, pacificar o país, foram feitos muito grandes. Sim. Aquilo já foi um inferno na Terra. E, aliás, o lixo de El Salvador tem do Paraná fronteira americana. E também o Milei na Argentina. O Milei na Argentina foi uma bela conquista, não sou fã do Milei, ele é um libertário que adora os globalistas, mas ele vai colocar nos eixos a economia argentina. A economia argentina é hiperinflacionária. É verdade. Eu tenho mixed feelings sobre o argentino, porque, por um lado, aprecio certas cenas nele, mas por outro, por exemplo, a primeira viagem, ou a primeira ou a segunda que fez, a partir do momento que é presidente da Argentina, foi até lá Aviv, a Jerusalém, lá ao beijamão dos sionistas e o diabo, e eu fico logo... Mas o Bolsonaro também, tá? O Bolsonaro também, a primeira viagem foi até lá Aviv. Mas qual é a necessidade? Eu não percebo. É que depois estas coisas que eu... Qual é a pulsão, qual é a urgência de ir a Israel? Quer dizer... Aqui no Brasil se explica pelos neopentecostais, pelos evangélicos. Há essa ideia de que Israel é a terra prometida, e que, portanto, tudo que vem de Israel tem um ar de sacralidade ali. Mesmo que você esteja apertando a mão ensanguentada do Netanyahu. Mesmo. Bem, na altura do Bolsonaro ainda não estava tão ensanguentada como está agora, não é? Mas quando o Milei lá foi, já não se pode dizer a mesma coisa. Mas enfim, vamos passar para assuntos mais gratificantes. Não, antes queria te fazer uma pergunta, que é esta. O que é que tu achas que é mais provável? Uma terceira guerra mundial ou uma guerra civil nos Estados Unidos da América? Uma guerra civil na América. Okay. Achas que é mais provável? Acho que é mais provável. Talvez não uma guerra civil dos moldes como foi. Claro. Sim, e para todos os efeitos, quer dizer, eu nem sei se a guerra civil americana já não está a acontecer, na verdade. Em termos culturais está, não é?
A máquina industrial bélica está deixando como legado para a América são os veteranos. E aí que entra a massa ociosa de veteranos indignados com a situação do país, prestes a pegar em armas. Então você tem ali um cenário de polvorosa. Achas que alguma vez o Brasil vai chegar a um cenário de guerra civil? Não. Talvez de separatismo, não de guerra civil. Portanto, tipo aquela circunstância, porque eu sei, não sou nenhum perito, mas tenho alguma consciência da história do Brasil e havia uma tendência para golpes militares, não é? No século XX tiveste alguns. Getúlio Vargas e os militares. Sim, houve alguns. E achas que isso está fora de questão, um golpe militar, por exemplo? Depois, em 2022, com a oficialização, as pessoas foram aos milhões nas portas dos quartéis clamar pela intervenção das Forças Armadas e foram humilhadas. Hoje, a credibilidade das Forças Armadas no Brasil é negativa. Ninguém confia em uma pessoa de farda aqui hoje. Olha, esquecemos de um outro ponto, que é como é que está a situação com o Artur Moraes e o Twitter? Como é que isso se desenvolveu? Depois daquela primeira fase... Sim, desculpa, o que é que eu disse? Isso, Artur? Artur. O Alexandre Moraes e como é que ficou isso? Quais são os desenvolvimentos dessa história? O Twitter vai continuar a operar no Brasil? Não vai? Como é que... Por enquanto, sim. Apesar de inclusive, ele ter convocado o Elon Musk a prestar depoimento na polícia. Sim. A que ponto não chega a arrogância de um indivíduo, né? Mas tudo bem. Porque não é só o Alexandre de Moraes, tá? O Alexandre de Moraes é o linha de frente, é o boi de piranha. Toda a Suprema Corte brasileira hoje, ela tem um caráter político. Se nós pegarmos a composição da Suprema Corte, nós temos 2 ex-advogados do Partido dos Trabalhadores, um ex-ministro do Partido dos Trabalhadores, um ex-reconciliado, marido de uma deputada federal do Partido dos Trabalhadores, e só 2 indivíduos nomeados pelo Bolsonaro, que foram nomeados, na minha opinião, de uma forma precipitada, porque se calaram perante os abusos dos pares. Então, toda a Suprema Corte tem um indivíduo que vale a pena prestar mais atenção, chamado Luiz Roberto Barroso. Barroso é o indivíduo que cria o tecido da narrativa a ser aplicado. É ele que vende a ideia da ameaça à democracia, de que estamos batalhando contra forças obscuras, que temos que derrotar a ideia de que a democracia brasileira não é sólida, e o Alexandre vai lá e pesa a mão. O Alexandre, é lógico, que é um psicopata. É um psicopata. Completamente. Os presos políticos do 8 de janeiro estão lá até hoje. Tem um caso de um ex-colega meu, do curso do professor Olavo, que era assessor do Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que foi preso porque, teoricamente, no inquérito da Polícia Federal, ele teria viajado com o presidente Bolsonaro para Orlando. Só que o Felipe Martins nunca viajou, e, pelo contrário, ele pegou um voo da cidade dele e foi para Curitiba, capital do Paraná, aqui no Brasil. Ele nunca sequer pensou em sair do Brasil. Ele continua preso, apesar de um parecer da Secretaria de Estado americana e da companhia aérea negando que ele estivesse presente. Não tem justificativa. É de uma crueldade e é de uma frieza. Sim. E é um indivíduo que
E depois quem é que elegeu este homem? Quem é que elegeu este homem? Não é? Estes tipos têm poderes, mas com que legitimidade? O grande problema é que a casa mais alta da República Brasileira não funciona, que é o Senado. Quem tem o poder de destituir um ministro do Supremo é o Senado. Só que todos os senadores têm medo de mexer com os ministros do Supremo. O senador Cleitinho, por Minas Gerais, teve uma busca e apreensão no seu gabinete por discurso de ódio. Mas diz-me uma coisa, o sistema não funciona como nos Estados Unidos, que também o presidente também elege alguns dos juízes do Supremo? Sim, o Bolsonaro colocou dois bostas. Desculpa a expressão. Sim, o Trump também colocou conservadores a fingir no Supremo americano. Pá. Aliás, o Trump, como pessoa a identificar quem são amigos dele e quem são inimigos dele, é péssimo. Só para te dar ideia, recentemente disse que o Mike Johnson, o tal speaker, o líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, estava a fazer um excelente trabalho. Pá. Enfim, isto é inqualificável, mas pronto. Bem, mas o Trump também... Duas figuras que o Trump dispensou logo no começo do governo dele, que continuam leais a ele até hoje: General Flynn e Stephen Bannon. Exatamente, com esses, exato. Mas depois manteve o Mike Pompeo, uma série de gajos que estavam lá à volta dele, não interessavam a ninguém. Não é? Rex Tillerson. Yeah. Até o genro dele, como é que se chama? Que também não interessa a ninguém. O Jared Kushner. Exato. Esse também não interessa a ninguém. Mas pronto. Mas esse, pronto, tem uma desculpa, é da família. Ok. Mas também não interessa a ninguém. É casado com a Ivanka, ele tem um belo mérito. Exato. Pois, pronto. Bem, nesse aspecto o Trump também é casado com uma bela, talvez com a primeira dama mais elegante da história dos Estados Unidos da América, a meu ver, pelo menos. Mas pronto, adiante. Olha, Marquinhos, vamos fazer uma coisa. O segmento seguinte desta nossa conversa era dedicado a um assunto que nós dois gostamos, que é filosofia. Mas como estamos com 1h40 de gravação, eu desafio-te para um dia destes gravarmos um contra-conversa só sobre filosofia. Claro, com certeza. Está bem? Tu pensas assim numas cenas o que é que se pode falar, eu penso noutras e fazemos um, até para fugirmos da política, que a política é uma porcaria e só chateia. Está bem? Temos um combinado. Está bem, amigo? Está bem? E assim concluímos aqui, pode ser? Tudo bem. Porque entretanto também aqui em Portugal já são 5 da manhã e eu ainda tenho cenas para fazer. São 5 da manhã. Yeah. E pronto, epá, olha, mas adorei a nossa conversa também, era previsível que fosse assim rica e saborosa. Quero-te agradecer, pá, imenso por o que tu tens escrito para a Contracultura e tens contribuído, mas olha que estou-te a agradecer mesmo de coração. É preciso que as pessoas saibam que os colunistas do Contracultura não têm qualquer retribuição material, que o Contra não tem receitas, é só voluntarismo. E tu tens escrito imensos artigos e todos com uma grande qualidade, pá, tens uma prosa muito porreira e agradeço-te, olha, que é mesmo de coração o que tu tens feito para enriquecer os conteúdos do Contra. Pá. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Eu me sinto honrado em poder escrever por Contra. É um projeto maravilhoso. Eu conheci através do nosso amigo Saindo da Bolha. O Saindo da Bolha também é um bom amigo do Contra. Ele sempre que recomenda qualquer coisa do Contra, a conta no X ganha não sei quantos seguidores. Porque ele tem uma audiência boa, né? Ele tem. Eu quis gravar um contra-conversa com ele, mas não por rola. uma razão ou por outra. Pois. Não rola. Eu gravei um podcast, mas é porque era podcast com eles. Né, Pois. Não, mas eu disse-lhe, repara, ele quer bater o anonimato, eu respeito isso. Eu gravei com o líder da União, que é uma conta do X portuguesa, de um tipo que também é super inteligente, mas que também quer permanecer no anonimato, e epá, ele apareceu com um logotipozinho,
do Stalin, que ele usa uma imagem muito gira do Stalin, mas na brincadeira, porque ele não é nada stalinista. E animei até o boneco e não sei o quê, e também fiz essa proposta, mas pronto, olha, não... Mas ele é um amigo do Contra também. É um amigo do Contra, saindo da bolha. Eu deixo minha recomendação aqui. Sim, não, e a conta dele é espetacular, e no YouTube podem assistir aos podcasts, no YouTube e nas plataformas todas, não é? Ele está nas plataformas todas, o podcast tem grandes audiências e ele é uma pessoa super assertiva e também um excelente conservador brasileiro que recomendamos vivamente, saindo da bolha. Encontram no Spotify e no YouTube e em todo lado. E no X, e a conta do X também. Principalmente no X. Yeah. É um grande amigo do Contra e um amigo também do Marcos. Meu querido, obrigadíssimo, pá. Obrigado, Paulo. Valeu. Maravilhosa a nossa conversa. Um grande abraço. E gostei muito. Obrigado. Um abração.